Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas, está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre filmes de romance. É um tema assim, meio do nada, meio diferente do que eu trago aqui no canal. Mas semana passada eu acho, eu assisti pela primeira vez La La Land. E eu fui assistir esse filme, mano, com muito preconceito assim, sabe? Eu já algo tipo assim de mim, de eu não gostar de musicais e tudo mais. E eu já sabia meio do que era o filme. Falei assim, mano, acho que vai ser chato e tudo mais e tal. Quando começou o filme, a primeira cena do filme me desprendeu ainda muito mais, tipo assim, da esperança de poder ser algo bom, sabe? E aí eu comecei, putz, mano, vai ser isso o filme inteiro, vai ser e tudo mais e tal. No final do filme, acabou que ele estraçalhou com todos os meus preconceitos e paradigmas. E eu acho que esse vídeo, ele veio para tentar mostrar para você que, que os filmes que existem filmes de romance, que não é aquele clichê que todo mundo conhece, ou é um filme ruim e tudo mais, mas eu quero te convencer com 4 filmes a você gostar de romance, ou pelo menos gostar desse filme, ou pelo menos abrir sua mente aí para conhecer uma coisa diferente, porque eu fui extremamente quebrado aí com La La Land, no final eu fiquei tipo assim, mano, o que foi isso? Eu queria falar com você desses filmes e tipo mostrar que o romance, que existem filmes de romance que são mais do que só casalzinho feliz e não sei o que, não sei o que lá. Existe muita coisa assim por trás mesmo. E é isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. O primeiro filme, já seguindo na linha, queria falar de La La Land. Esse filme assim me pegou demais, sabe? Ele começa ali um pouco mais devagar e parece que ele vai indo pra uma linha muito tradicional, sabe? É o rapaz, é a menina, aí eles se conhecem, aí eles se apaixonam, e aí eles têm as dificuldades deles, mas eles enfrentam e superam tudo. Porém, se você está esperando isso, ou se você não gosta de romance porque você acha que é sempre esse clichê, já vá com outra cabeça, porque La La Land é muito mais do que só isso. E o filme, ele vai... Tipo assim, eu acho que a primeira coisa que nos faz refletir do filme é a questão sobre a carreira. Sobre, tipo assim, o que nos motiva a fazer o que a gente faz e o que nos impulsiona a realmente viver a nossa vida. Porque os dois ali enfrentam simultaneamente, assim, essa dificuldade da carreira, né? A gente tem o personagem interpretado pelo Ryan Gosling, que ele, tipo assim, ele toca jazz e tudo mais, e sempre mostra, deixa isso muito claro no filme, sabe? Que, tipo, porque não é muito valorizado, porque as pessoas não gostam mais, porque é coisa do passado, mas é algo que ele realmente gosta de fazer, é nisso que ele dedica o tempo dele, é isso que dedica, está ali os pensamentos, os sonhos, os planos futuros dele e tudo mais. E do outro lado a gente tem a Mia, que é interpretada pela Emma Stone, e ela sonha em ser uma atriz, só que ela já passou por inúmeras rejeições, e sempre que ela vai fazer teste, ela não consegue por alguns motivos e tudo mais. E eu acho muito louco que como esse filme leva essa carreira deles, que não é tão óbvia e tudo mais, como que mostra que a paixão deles pelo que eles fazem supera os desafios do que normalmente é imposto pela sociedade. Então, tipo assim, qual teoricamente é o caminho profissional ideal? Você fazer ali uma faculdade muito zica, sei lá, medicina, engenharia, direito, essas faculdades clássicas, e aí você ganhar muito dinheiro e tudo mais. Porém, você realmente gosta daquilo que você faz? Você realmente gosta daquilo que você quer fazer? Não sei se você está na época do vestibular ainda, ou se você já faz faculdade, se você já trabalha, mas esse filme nos faz pensar bastante nisso. Eu acho que uma frase do filme assim que sintetiza essa ideia é que eles falam que as pessoas amam aquilo que as pessoas fazem com paixão. Eu acho que outra coisa muito bacana do filme também, que nos leva a pensar bastante, como que o filme amadurece essa visão do amor e da vocação dos dois, sabe? Porque no começo do filme parece que eles foram feitos um pro outro ali, e aí conforme vai passando a história, mostra como que eles vão se apoiando, como que eles vão crescendo junto, aquilo que eles sempre enfrentaram de desafios e tudo mais, vão sendo superados. Só que chega um momento onde decisões precisam ser tomadas pelos dois lados da carreira deles, e enquanto eles vão tomando essas decisões, parece que aquele casal, aquele amor, aquilo que eles, tipo assim, cresceram, estavam fazendo crescer junto, começou a se tornar muito mais um empecilho do que algo que alavancava ali eles. E, tipo assim, esse filme mostra muito sobre o peso das decisões, sabe? Que ele nos mostra que não existe decisão certa e errada em questão de como a gente leva a nossa vida, mas existem decisões que vão nos fazer mais felizes, talvez, e existem decisões que também possam não nos fazer felizes, e o filme ele nos mostra muito claro, né, esse peso dessa decisão, e nos mostra que o mais saudável não é ficar se remoendo por uma decisão que você pensa que foi errada,
mas você entender que se você tomou essa decisão, você tem que conviver com ela e tentar tirar dela a melhor coisa possível. Eu tô tentando, assim, abstrair bastante para não te dar spoiler desse filme, mas no final a gente tem muito claro sobre como que eles amadurecem nesse sentido e nos traz essa visão de que parece que se eu tivesse tido uma decisão diferente, as coisas teriam sido muito melhores. Porém, é entender que se a gente não tomou essa decisão, tá tudo bem. Eu vou fazer o melhor com o que eu tenho hoje. E eu acho que o filme finaliza, assim, muito bem, nos mostrando isso, entendeu? Que a vida não é um conto de fadas, não é infelizes para sempre, mas eu tive essas decisões e a minha vida ela vai seguir do jeito que ela tá. E agora, daqui pra frente, eu preciso olhar pro que eu fiz e para como minha vida tem ido e saber agora, com o que eu tenho hoje, o que eu faço para mudar o meu futuro. O segundo filme que eu queria falar se chama About Time, em português, Questão de Tempo. E esse filme eu fui muito pego de surpresa, sabe? Porque eu fui esperando uma coisa assim, que o filme se desenrola nisso ali nos primeiros quase até metade do filme, mas depois te pega ali de um jeito que você não tá esperando. E eu acho que esse filme sintetiza, assim, um pouco do que eu quero falar, sabe? Sobre que o filme de romance não é só o clichêzão clássico, não é só uma estrutura pronta, mas ele também nos traz muitas reflexões muito boas, e esse filme nos prova isso. Ele basicamente nos mostra ali um rapaz que descobre que a família dele tem poder de viajar no tempo. Mano, olha que bagulho doido, né? E aí, conforme ele vai vivendo ali a vida dele e tal, ele conhece uma garota, e aí ele tem que ir voltando no tempo pra conquistar ela e tudo mais, e na nossa cabeça, tipo assim, esse é o filme, entendeu? Só que durante o desenrolar dele vai nos mostrando as complicações de estar voltando ali no tempo, as consequências e tudo mais. E conforme o filme avança, ele começa a se apresentar pra gente mais do que simplesmente um filme de romance, mais do que simplesmente um filme dele tentando voltar no tempo para conquistar a garota, mas até outras reflexões que nos traz sobre o nosso próprio tempo, sobre como a gente lida com o nosso próprio tempo. Eu acho que uma das principais reflexões que esse filme traz é a nossa dificuldade de viver a nossa vida sem querer controlar tudo ao nosso redor. Porque o protagonista, ele vive sempre, né, nessa vida confortável de que, putz, não importa o que eu faça, é só voltar ali um pouquinho e resolver e reparar e tudo mais. Só que ele vai percebendo como que é cansativo essa vida de você ter que ter sempre o controle supremo ali de tudo. Nada pode sair do controle, nada pode sair errado, eu não posso errar uma frase, eu não posso me atrapalhar em uma conversa, eu não posso perder o horário um dia, nada pode dar errado, e acaba que isso vai nos sobrecarregando. E a gente, é óbvio, vive num mundo onde não existe viagem do tempo, porém a gente continua tendo esse peso nas nossas costas de querer controlar sempre tudo. E o filme, ele é muito bonito, sabe? Como ele vai nos mostrando que a beleza está muito mais de como a gente vive a nossa vida do que sobre no controle excessivo que a gente tenta colocar sobre ela. Porque a gente tenta. Porque é realmente quase impossível a gente mover tudo ao nosso redor, todas as circunstâncias, todas as situações, para que tudo aconteça da maneira que a gente queira. E esse filme mostra muito sobre isso, entendeu? Sobre a gente enxergar a beleza no dia a dia, no comum, na nossa vida diária, entendeu? Nas coisas simples. Eu acho que esse filme também conversa bastante sobre a questão da ansiedade e sobre a gente sempre ficar pesando sobre o nosso próprio entendimento, assim, sobre as nossas decisões, sobre sempre precisar tomar a escolha certa, então, qual a faculdade certa, qual o emprego certo, qual que é a coisa que vai ali, tipo assim, eu não posso tomar uma decisão errada. Se eu tomar essa decisão, vai acabar com a minha vida e ficar remoendo o passado quando já tomar essa decisão e tudo mais. Anda até ali um pouco ali sobre o que eu falei sobre La La Land. Esse filme nos mostra que não é só sobre encontrar o amor da sua vida, mas é entender que a vida por si só já é digna de ser amada. Eu vejo que esse filme também nos ensina bastante a viver a nossa vida ordinária, sabe? Ele nos mostra que se a gente quiser uma vida que seja extraordinária, a gente precisa saber viver extraordinariamente a nossa vida ordinária. Porque 90% da nossa vida vai ser o dia a dia, vai ser a rotina, vai ser as coisas simples. Eu vi um post esses dias no Instagram muito bonito, assim, falando basicamente sobre isso. Ele tava falando assim, tipo, você estuda 5 anos para comemorar uma noite, você trabalha 5 anos para ser promovido, para comemorar em uma viagem, você se programa para fazer não sei o que, para aproveitar uma semana. E mostra que o processo ele é muito maior. Então você
aprender a viver o processo é muito mais prazeroso do que você viver ansiando ou tentando moldar a sua vida para que ela sempre seja da melhor forma possível. Um livro que eu acho que é uma boa recomendação para andar junto com a recomendação desse filme é esse livro aqui, Liturgia do Ordinário. Esse livro basicamente fala bastante sobre isso, sabe? Como a gente pode encontrar o prazer e encontrar a satisfação de viver uma vida ordinária, no dia a dia, nas coisas simples, entendeu? Porque a nossa vida, ela tem momentos bons, ela tem momentos diferentes, ela tem picos assim, porém a maior parte é no dia a dia. Então aprender a viver esse dia a dia é um ensinamento, sim, que esse filme traz de uma maneira excepcional. Outra coisa também que esse filme me pegou, assim, de maneira muito despretensiosa foi a relação do protagonista com o pai. E como que parece que essa relação rouba muito, assim, o filme, onde você pensa que, assim, putz, os caras casaram, já era, né? Vão viver felizes para sempre e tudo mais, acabou o romance. Mas eles casam, tipo, na metade do filme. E tem tanta coisa que acontece, continua nos prendendo, continua nos fazendo pensar, que faz a gente chorar e tudo mais. Então, eu já não quero mais falar muito mais coisa pra também não te dar spoiler do filme. Mas vai assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É um filme que recomendo, assim, máximo. O terceiro filme que eu queria trazer é Orgulho e Preconceito. Eu acho, assim, dos filmes que eu falei até agora, e do último também, ele é o mais que se encaixaria nessa questão do clichê. Porém, ele ainda nos traz uma perspectiva muito interessante, assim, além desse simplesmente romance que a gente possa ter num olhar muito cru, entendeu? Ele é adaptação do livro Orgulho e Preconceito, né, da Jane Austen, e é engraçado que a primeira coisa que a gente consegue retirar desse filme, trazer realmente assim para nossa vida e trazer para análise, é a questão do orgulho e do preconceito. Isso, tipo assim, é engraçado como parece algo muito lógico, porém, talvez você possa assistir esse filme sem ter essa leitura e sem compreender essa mensagem que ele tenta nos passar. Porque a gente tem ali a Elizabeth e o Mr. Darcy, que são ali, né, o casal, né, que vai se desenrolar, que vão se desenrolando ali durante o filme e tudo mais. E a gente vê como que de um lado a gente tem o orgulho, onde tem o personagem, né, do Mr. Darcy sendo uma posição social mais alta, sobre não se rebaixar e não sei o que e tudo mais. E a gente tem o preconceito pela parte da Elizabeth de ter criado ali a sua própria visão do Mr. Darcy e ali, durante toda a narrativa, manter fixamente, assim, na cabeça dela esses preconceitos e essa visão, tipo assim, apenas com as lentes dela e tudo mais, e basicamente as coisas começam a se desenrolar da maneira que é para se desenrolar, devia ter, tipo, se desenrolado desde o começo, quando um deixa de lado o orgulho e quando ela deixa de lado o preconceito. Isso é muito engraçado, porque essas lentes são muito comuns a gente ter no nosso dia a dia, sabe? E é um romance, mano, lá do século XIX, tá ligado? Provavelmente você pode olhar e falar assim, não tem como tirar nada para os dias de hoje e tudo mais, mas tem. Os preconceitos que muitas vezes tampam a nossa visão, que nos afasta das pessoas. Talvez nem um preconceito geral, um preconceito, sim, social e tudo mais. Às vezes você tem uma visão de alguém simplesmente por você não conhecer essa pessoa de verdade, simplesmente por uma primeira má impressão que você possa ter tido dela e tudo mais. E eu vejo que quebrar esses preconceitos é muito necessário para a gente desenvolver boas relações. Não necessariamente só amorosas, mas de amizade, relações profissionais e tudo mais. E o orgulho, mano, nem se fale, sabe? Enquanto a gente, tipo assim, viver com essa brisa de, nossa, porque eu sou melhor, porque tal pessoa é inferior a mim e tudo mais, a gente pode perder muito de encontrar pessoas tão incríveis por a gente achar essas pessoas inferiores a gente, sabe? Ou perder de aprender coisas por achar que a pessoa é mais nova, ou por pensar que a pessoa não sabe tanto quanto eu e tudo mais. E esse filme, né, além das críticas clássicas, né, meio que clássicas entre aspas, né, por ser um romance de época, né, então essa questão do casamento forçado, de você precisar casar para ascender socialmente e tudo mais, além dessas críticas meio óbvias, quando a gente olha pro filme, a gente vê muito claramente isso, entendeu? Que tá no nome do livro, que tá no nome do filme, e que é a mensagem que eu mais captei, entendeu? Essa questão, literalmente, do orgulho e do preconceito. Chega a ser até cômico. Para encerrar, o último filme que eu queria falar se chama Amor e Outras Drogas. Esse filme eu acho, assim, muito, muito bom mesmo. É com o ator que faz o Mistério, não lembro o nome dele, Jake alguma coisa, e com a Anne Hathaway. E já primeiro falando, né, esse filme aí respeita a classificação indicativa, porque ele é um pouquinho, assim, mais alto e tal. Então,
Por favor, rapaziada, respeita a classificação. Mas, seguindo aí o assunto, ele nos mostra, assim, no começo do filme já, o rapaz que ele trabalhava ali numa lojinha, assim, e tudo mais, aí o cara vai ser demitido e tal, porque o cara era mó canalha e tal, e ele vai vivendo essa vida dele ali de canalha, tentando sempre passar a perna em todo mundo, passar por cima de todo mundo, até que ele ganha uma oportunidade numa empresa de vender remédio. E aí, tipo assim, ele tem que usar essa persuasão dele e tudo mais pra conseguir vender esses remédios e tudo mais. E ele vai conseguindo. Ele vai conseguindo ali os seus patrocínios, vai deslanchando ali. E aí isso tudo vai se desenrolando até que ele conhece uma menina. E aí eles começam ali e tal, desenrolar romance até aí, normal, né? Nada demais que, tipo, a gente fique assim pra nos pegar. Até que ele descobre que ela tem Parkinson. E aí, durante o filme, como o filme vai se desenrolando, a gente vai vendo essa doença piorando um pouco, tudo mais, ela ainda tá ali na fase inicial, e vai vendo como que ela sempre viveu uma vida muito reclusa por causa dessa doença, sabe? Por ter vergonha, por não querer ser tratada como coitadinha e tudo mais. E o filme, ele vai tendo essa crescente, assim, né? Aprofundando o relacionamento dos dois e tudo mais, como eles vão lidando com essa doença junto. E uma das cenas, assim, que mais pega no filme é quando ela vai num encontro de pessoas com Parkinson. E aí ele vai lá acompanhar ela depois, ele chega um pouco depois dela. E aí quando ele chega lá, ele começa a conversar com o senhor. Ele vai conversando com esse senhor e ele vai falando como que é a vida de alguém que cuida de alguém com Parkinson, né? Ele vai falando que a esposa dele tá, tipo assim, muito ruim há muito tempo, é um sacrifício danado e tudo mais. E o senhorzinho vai falando com ele de, tipo assim, nossa, como que se ele soubesse, ele não teria casado com ela, se ele soubesse que ela ia ter tido isso e tudo mais. E aí começa a passar na cabeça do cara um monte de coisa, né? Óbvio, pô, o cara tá apaixonado pela menina, mas descobre que, pô, talvez a vida dele seja uma vida muito difícil por conta da doença e tudo mais. E aí ele começa, mano, tentar levar ela em um monte de hospital, rodar o país pra tentar procurar a cura dela e tal. E aí depois a gente tem o final do filme, o decorrer, assim, principal, que eu não vou falar pra vocês também, é óbvio, pra não estragar a experiência, apesar de ser a cena, assim, mano, mais impactante do filme. Eu acho que desses 4 filmes, a cena final de Amor e Outras Drogas é a cena mais impactante que tem de todas. Você sai do filme, tipo assim, mano, o que foi isso que eu assisti? Que bagulho absurdo, de bom. Mas, além da narrativa ser uma narrativa muito boa, muito bem construída, esse filme, eu vejo que nos traz algumas ironias e algumas coisas pra gente pensar muito importantes, entendeu? Uma ironia principal, pô, é que o cara trabalha numa loja de medicamento, ele tem que usar toda a persuasão dele, tipo assim, toda a passada de perna que o cara tem ali da vida dele pra conseguir vender os medicamentos e tudo mais. E aí, quando a mulher que ele ama tá doente, ele não consegue, tipo, superar esses desafios com qualquer malandragem que seja, com qualquer coisa que ele possa fazer. E outra coisa que também esse filme nos faz refletir bastante, né? É sobre como a vida é imprevisível, sabe? A gente nunca sabe quando a gente está sujeito a alguma doença, quando a gente está sujeito a qualquer tragédia que possa acontecer na nossa vida. E esse filme nos mostra como que a gente como a aceitação ela é importante. Porque antes da protagonista conhecer o rapaz, eu não tô lembrando os nomes dos personagens, perdão, rapaziada, mas antes deles se conhecerem, ela viu uma vida muito infeliz, sabe? E não necessariamente por derivar da doença em si, mas por como ela via essa doença e como ela lidava com ela, sabe? E isso é muito importante, porque muitas pessoas, eu acho que quase todo mundo tem alguma dificuldade na vida. É óbvio que pessoas em graus maiores, em graus menores e tudo mais, porém como a gente encara e lida com essas dificuldades que vai determinar como a gente vai viver a nossa vida, sabe? Existem muitas pessoas, sei lá, com doenças terminais que vivem muito mais felizes do que pessoas extremamente saudáveis. Porque se você fica se vitimizando, se você fica se colocando pra baixo, é só você que perde nisso, entendeu? Então esse filme, ele é muito, eu acho muito forte, sabe? E nos mostrar essa perspectiva de que as doenças e as coisas que acontecem com a gente, com as pessoas que a gente ama, são coisas extremamente ruins. Mas é pior ainda viver uma vida onde você não consegue lidar com elas da maneira correta. E é isso, eu acho que o filme ele nos mostra, né, como que a gente aprender a lidar com as dificuldades que a vida vem sobre a gente, sabe? Muitas vezes quando a gente não tem controle nenhum sobre isso, principalmente, é muito mais importante do que ficar se remoendo e se colocando para baixo e vivendo uma vida ali de vitimização, enquanto você pode buscar superar suas dificuldades ou pelo menos viver feliz e se adaptando às dificuldades que são impostas para você.
Eu acho que é isso. Essas são minhas 4 recomendações principais. Se você ainda pensa assim que filme de romance é coisa de menina, que filme de romance é tudo clichê, que filme de romance é tudo besteira, tudo a mesma coisa, eu desafio a assistir esses filmes, quebrar aí seus preconceitos e realmente aí criar uma opinião baseada em que você conhece, né? Não só no que você pensa, no que você acha, mas vai realmente assistir os filmes para moldar a sua opinião do jeito correto. É isso, tamo junto, rapaziada, até a próxima.